Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir aí mais um conflito da administração de Donald Trump, agora com o Irã. Para a gente poder compreender essa questão, a gente precisa voltar um pouquinho lá para trás e tentarmos entender a relação entre os Estados Unidos e o Irã. Vamos nos recordar. O Irã é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Aproximadamente 9% das reservas mundiais se encontram nesse país. Os Estados Unidos, até o final da década de 1970, tinham o Irã como um aliado e apoiava um governo do chamado Shah Reza Pahlavi, que na verdade se locupletava do poder enquanto a maioria da sua população vivia numa pobreza, numa miséria absoluta. Em 1979, o Ayatollah Khomeini, faz uma revolução islâmica radical e toma o poder no Irã. O Shah Reza Pahlavi vai inicialmente se refugiar nos Estados Unidos. Essa revolução iraniana radical coloca para o Irã um estado de uma teocracia. A palavra teo significa Deus, cracia, poder. Portanto, o poder dentro do Irã, ainda hoje, é basicamente controlado por um grupo dos 12 guardiões, que reúnem lá os 12 clérigos mais importantes do país, que dão a palavra final em termos de política, em termos de economia, ética e moral. A gente sabe que num primeiro momento, os Estados Unidos vai fazer uma forte oposição ao governo iraniano, porque temia que essa revolução islâmica radical se espalhasse pelo Oriente Médio e acusava o Irã de fomentar grupos terroristas em possíveis ataques na Europa e no próprio Estados Unidos. O resultado é que o Irã, naquela época, como hoje, tem um grande inimigo histórico que era o Iraque. Os Estados Unidos, então, se alia ao Iraque, à época já comandada pelo ditador Saddam Hussein, é isso mesmo, os Estados Unidos já foi aliado de Saddam Hussein, e os Estados Unidos fomenta, incentiva, apoia o Iraque numa disputa inócua de fronteira com o Irã. Começa então a guerra Irã-Iraque, que vai durar de 1979-80 até 89. A pergunta que você se faz é, professor, por que os Estados Unidos apoiariam o Iraque numa guerra contra o Irã? Porque se o Irã estivesse envolvido numa luta armada, teria uma menor capacidade de expansão da Revolução Islâmica para outros países do Oriente Médio, alguns deles aliados históricos dos Estados Unidos, como a própria Arábia Saudita e o Kuwait. Nesse sentido, então, os Estados Unidos não vai titubear em apoiar um ditador, que é Saddam Hussein, para poder tentar conter a expansão do islamismo radical iraniano. A grande questão é que a guerra Irã-Iraque acaba em 89, mas não as hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã. Os Estados Unidos sempre consideraram o Irã como um país inimigo, potencialmente aquele que é detentor de tecnologias armadas potencialmente perigosas e de fomentar grupos terroristas anti-americanistas, anti-ocidentais e anti-judeus. Lembrando que Israel é o único Estado não árabe islâmico de todo o Oriente Médio e que Israel é um aliado de primeira hora dos Estados Unidos. O resultado é que os Estados Unidos, ao longo de décadas, manteve não só um afastamento político, mas também uma pressão política e sanções econômicas sobre o país persa. Pois bem, ocorre que, a partir dos anos 2000, o Irã inicia um programa nuclear. Teoricamente, esse programa nuclear para criar usinas termonucleares e para fazer a utilização da tecnologia nuclear na medicina nuclear. A grande questão é que o Irã é também um país signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que, em tese, impediria o país da criação de um artefato nuclear, uma bomba nuclear. No entanto, Israel, a Europa e, sobretudo, os Estados Unidos sempre desconfiaram
de que o programa nuclear iraniano era de fato para a criação de uma bomba nuclear, o que alteraria a dinâmica geopolítica de todo o Oriente Médio. Porque no Oriente Médio nós temos um país, que é Israel, que oficialmente não tem a bomba nuclear, mas que todo mundo sabe que tem, e que é um inimigo histórico do Irã. Se o Irã passasse a ter uma bomba nuclear, isso seria, né, um contraponto ao poder de Israel e dos Estados Unidos na região e também da influência da Arábia Saudita, um dos principais países e também aliado histórico dos americanos. Portanto, a geopolítica do Oriente Médio mudaria sensivelmente. E lembrando que nessa área é uma área de intenso conflito, onde eu tenho, de um lado, né, os interesses americanos na região consubstanciados por alguns aliados, dentre eles nós já citamos Israel, o Kuwait, mas também a Arábia Saudita. Do outro lado, os interesses inicialmente dos soviéticos e atualmente dos russos no seu apoio ao regime ditatorial de Bashar al-Assad. E nós temos dois grandes inimigos históricos dos Estados Unidos e de Israel, o próprio Irã e a Síria. A grande questão é que essa área tem 65% do petróleo mundial. Essa área é o berço das três grandes religiões monoteístas do planeta, pela ordem de criação, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa área tem uma diversidade étnica, religiosa, tribal, linguística muito grande, o que coloca essa área como um barril de pólvora, inclusive pelo interesse das grandes empresas produtoras e distribuidoras de petróleo no mundo, porque a concentração petrolífera está nessa região. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro. Então vamos lá. O que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Então vamos lembrar, né? Os Estados Unidos têm alguns aliados na área do Oriente Médio, dentre eles o Kuwait, a Arábia Saudita e Israel. Os Estados Unidos têm inimigos históricos nessa região, dentre eles a Síria, atualmente comandada por Bashar al-Assad, e o Irã. Lembrando que no caso da Síria, esse país é um aliado da Rússia. A Rússia tem um contrato de venda de armas, né, de 6 bilhões de dólares ao ano para o regime ditatorial de Bashar al-Assad. A Rússia tem um porto militar em território sírio e a Rússia tem interesse em contrapor o poder americano no Oriente Médio. Por que o Oriente Médio ele é tão importante? A área do Oriente Médio tem aproximadamente 65% do petróleo mundial. E lembrando que desde o finalzinho do século XIX, o petróleo é uma das mais importantes matrizes energéticas de todo o mundo. A área do Oriente Médio é o berço das três grandes religiões monoteístas. Pela ordem, o judaísmo, o cristianismo e o judaísmo. Por um outro lado, a área do Oriente Médio é uma área de forte diversidade étnica, religiosa, tribal, etc. E, portanto, potencialmente
uma área de grande conflito, né, nessa parte do mundo. A grande questão entre os Estados Unidos e o Irã começa lá, quando em 1979, o Ayatollah Khomeini assume o poder no Irã. Lembrando que ele passa a implementar uma teocracia e, portanto, num grande conflito intenso contra Israel e contra os Estados Unidos nessa região. Bom, pessoal, nós sabemos, né, que os Estados Unidos rompe relações diplomáticas com o Irã ao mesmo tempo que os Estados Unidos aplica sanções econômicas e políticas com o país persa e busca o isolamento do Irã. Bom, a saída encontrada, né, potencialmente pelo Irã fora lá, a partir da década dos anos 2000, do desenvolvimento de um programa nuclear, que teoricamente, segundo o Irã, é pacífico. Opa, corrigindo aqui, programa nuclear, que teoricamente é pacífico, mas que Estados Unidos e Europa, também Israel, suspeitam, né, de uma finalidade bélica, o que alteraria a dinâmica de forças em todo o Oriente Médio. E isso, obviamente, não é do desejo dos americanos. O resultado, pessoal, é que a tensão entre os Estados Unidos e o Irã veio numa crescente, até que assume a presidência dos Estados Unidos Barack Obama. Por um lado, você tem um presidente considerado mais moderado, que é o presidente Obama, e do outro lado, assume o poder no Irã Hassan Rouhani, que também, para os padrões iranianos, é considerado um moderado. Hassan Rouhani, né, e Barack Obama, então, celebram um acordo, né, no âmbito da ONU, bilateral, para que, né, os Estados Unidos retirem as sanções econômicas do Irã, inclusive o bloqueio de bens iranianos em solo americano, e como contrapartida, o Irã abre as suas instalações de enriquecimento de urânio para as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica e se compromete a não desenvolver um programa nuclear bélico. Bom, esse acordo foi celebrado e, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, vem sendo cumprido. O problema é que agora houve uma troca de comando nos Estados Unidos. E o atual presidente Donald Trump, desde a sua época como candidato, dizia que esse acordo era um ultraje aos Estados Unidos e também aos seus aliados no Oriente Médio e na Europa. Ele acusava o Irã de patrocinar o terrorismo internacional, de guardar, né, no seu país potenciais terroristas para um possível ataque aos aliados americanos no Oriente Médio, como Arábia Saudita e Israel. Ele acusava, né, o Irã de, na realidade, na surdina, de maneira escamoteada, ter um programa bélico para a criação de uma bomba nuclear e que potencialmente isso alteraria toda a dinâmica geopolítica daquela região, sendo uma ameaça para o mundo, já que o Irã é uma teocracia e não uma democracia. Pois bem, uma vez que Trump assume a presidência da República, ele diz claramente que um dos desejos do seu governo era romper com um acordo com os iranianos, já que, na visão dele, Trump,
os iranianos haviam rompido o acordo ao secretamente, criar enriquecimento de urânio para uma possível bomba nuclear. E isso cria uma situação de mais um embate político para o presidente Trump e para os Estados Unidos. Isso porque o presidente iraniano Hassan Rouhani, recentemente recebeu mais uma rodada de sanções dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos alegam que o Irã teria rompido com o acordo, embora a Agência Internacional de Energia Atômica diga o contrário. Diante disso, Hassan Rouhani anunciou recentemente que não só o Irã não tem a intencionalidade da criação de uma bomba nuclear, embora pudesse facilmente reverter o processo para poder alcançar esse patamar de enriquecimento de urânio, como o Irã tem agora o chamado pai de todas as bombas. Isso é, na verdade, um contraponto aos Estados Unidos. Recentemente, os Estados Unidos lançou a chamada mãe de todas as bombas. É uma bomba não nuclear, mas de alta tonelagem e poder de destruição, que foi utilizado pela primeira vez pelos Estados Unidos no Afeganistão contra o grupo Talibã e a rede Al-Qaeda. É a maior arma de destruição dos Estados Unidos, tirando a bomba nuclear. Ela foi testada com relativo sucesso no Afeganistão, provocando uma devastação gigantesca numa determinada área do Afeganistão, onde teoricamente existiam cavernas que eram utilizadas pelo grupo Talibã e pela rede terrorista Al-Qaeda. Pois bem, o Irã agora disse que se os Estados Unidos têm a mãe de todas as bombas, o Irã tem o pai de todas as bombas, e que não tergiversaria em utilizar esse pai de todas as bombas contra os inimigos declarados do Irã. Então nós temos aí novamente um forte embate geopolítico, tendo os Estados Unidos no centro dessa discussão e da administração de Donald Trump, que quer romper o acordo de paz com os iranianos, celebrado durante a gestão Obama. Beleza? Vamos ver essa questão? Confere lá. Irã diz ter o pai de todas as bombas. O Irã possui uma bomba de 10 toneladas que é considerada o pai de todas as bombas, segundo o comandante da divisão aeroespacial dos Guardiões da Revolução Iraniana, Amir Ali Haidek. Haidek, em declarações para a emissora estatal Press TV, que publicou em seu site, detalhou que, abre aspas, a nossa indústria defensiva produziu bombas que pesam aproximadamente 10 toneladas e, se lançadas de aviões Ilyushin com alta capacidade destrutiva, poderia atingir os inimigos do Irã. Ele chamou de pai de todas as bombas essa bomba iraniana, comparando-a com a norte-americana GBU-43B, conhecida como a mãe de todas as bombas, que os Estados Unidos lançaram em abril deste ano sobre o Afeganistão. Nas declarações, o alto comandante iraniano disse, sem fornecer nenhum detalhe, que demonstrasse isso, que o corpo de guardiões da Revolução havia se infiltrado nos centros de controle e comando dos Estados Unidos. Amir Haidek acrescentou que os Guardiões da Revolução da República Islâmica têm, abre aspas, todos os documentos dos movimentos dos americanos nos últimos anos e de tudo que fizeram no Iraque e na Síria. Nós, nesses anos, penetramos e estivemos presentes nos centros de controle e de comando dos americanos e vimos tudo o que fizeram. Vimos o que eles veem, onde atacam, ao lado do que acontece e como eles sustentam o Estado Islâmico, disse o comandante. Abre aspas. Os americanos criaram o Estado Islâmico e os dirigiram durante esses anos, afirmou Haidek, dizendo em seguida que no futuro poderiam publicar documentos que comprovassem tudo.
O bombardeio americano no Afeganistão abriu uma nova janela de oportunidade de armas não nucleares, mas de alta letalidade. A bomba, chamada de GBU-43B, é uma bomba com efeito de sopro de massa, chamado de MOAB. A bomba americana mais recente, não nuclear, jamais tinha sido utilizada em combate. Ela equivale a 11 toneladas de TNT e é apelidada de a mãe de todas as bombas. Ela foi lançada sobre o Afeganistão por um avião de transporte MC-130. O bombardeio destruiu uma rede de túneis utilizadas pelo Estado Islâmico e abateu pelo menos 36 dos seus combatentes no distrito de Ashin, fronteira do Afeganistão com o Paquistão. O que nós estamos assistindo agora, na realidade, é uma longa batalha ideológica no Oriente Médio. Arábia Saudita e Irã usam dinheiro e influência para fomentar estados mais fracos e grupos políticos, alimentando uma tensão sectária na região. Lembrando que a Arábia Saudita é um aliado histórico dos Estados Unidos. Então nós temos aqui a Arábia Saudita, os estados que apoiam a Arábia Saudita, uma área de insurgência apoiada pelos sauditas em vários países, os estados que apoiam o Irã e a área de insurgência apoiada pelo Irã. Nós temos uma faixa controlada pelo Estado Islâmico e alguns países considerados, como países neutros. Portanto, é uma disputa geopolítica muito maior do que simplesmente um potencial conflito de interesses entre americanos e iranianos nessa parte do globo. Ok? Pessoal, abraço grande a todos vocês. A gente se encontra numa próxima aula. Bons estudos e até lá!